A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós continuamos lendo em Eclesiastes. Hoje nós vamos ler os capítulos 4, 5, 6 e 7. Amém? Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é Almeida, Revista e Atualizada. Amém? Vamos lá então? Capítulo 4. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda estão vivos. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Porém, isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a sua própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho e nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha própria alma dos bens da vida? Tenho que isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no trabalho, porque se caírem, um levanta o seu companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem, pobre e sábio, do que o rei velho e insensato, que já não sabe, não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com um jovem sucessor, que ficará no lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois dele, hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Essa expressão, irmãos, correr atrás do vento, literalmente fala de inutilidade, futilidade, que é o que mais traduz a palavra hebraica quahal, né? Que é traduzido nas nossas versões como vaidade, né? Fala de algo inútil, né? Tudo que a gente busca a parte de Deus e colocando acima de Deus é vaidade. Capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e achegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu está na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar as palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre os teus votos que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, e nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como a multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Se vires em alguma província a opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhe de semelhante caso, porque o que está no alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também o exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei te serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se fartará, e quem ama a abundância nunca fartará de renda. E isso também é vaidade. É verdade, né? Tem pessoas que quanto mais tem, mais quer, né? Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não lhe deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol. As riquezas dos seus donos guardam para o seu próprio dano.
E se tais riquezas se perdem por qualquer má ventura, o filho que gerou, nada lhe fica na mão. E é verdade, né? Tem pais que faz, deixa para os filhos acabam com tudo, né? Como saiu do ventre da sua mãe, assim o tornará para lá. Indo-se como veio, do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é um grave mal, precisamente como veio, assim ele se vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com todo enfado, enfermidade e indignação. Eis que eu vi, boa e bela coisa é comer, beber e gozar cada um do bem do seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é um dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o seu coração de alegria, né? Desfrutar, né, irmãos, de alguma forma também aquilo que a gente ganha, porque tem pessoas que só trabalham e não usufruem, né, de maneira, claro, lícita, né, de maneira correta, desses bens que ele possui. Capítulo 6, que segue aqui, na verdade, é uma continuação, né, do capítulo 5. Há um mal que viu debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, nada lhe farta e tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a tua alma não se fartar do bem, além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz para ele. Pois debalde veio o aborto, e em trevas se sai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, ou seja, 2000 anos, mas não gozasse do bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Tudo quanto adivinhe já se lhe deu nome, e sabe-se que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita o homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que está depois dele debaixo do sol? Então aqui o capítulo 6 é um capítulo bem complicado mesmo, porque Salomão fala aqui como alguém que está extremamente depressivo, desanimado com a vida, bem complexo, né, irmãos? O capítulo 7 vai falar sobre a comparação entre a sabedoria e a loucura, né? Para encerrar a nossa leitura de hoje. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, ou seja, na casa do luto, né? E os vivos que o tomem por consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio, porque melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, e havendo herança de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza o bem, mas no dia da adversidade, considera
em que Deus faz tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga na sua perversidade. Isso é fato. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso e nem seja louco, porque morreria fora do tempo. Esse versículo aqui é mal interpretado, irmãos, porque quando fala que não sejais demasiadamente justo, é para você não ser justo na sua própria justiça, e sim de acordo com a justiça e a vontade de Deus, tá? Bom é que retenhas isto e também aquilo, e não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso, tá vendo? Então, a questão aqui é o temor a Deus, né? A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos que agem na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Isso é fato. Não, porque nós somos justificados somente por Jesus, irmão. Ninguém é justo por si só, né? Não apliques o teu coração às palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir teus servos e amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer, a investigar e a buscar a sabedoria e o meu juízo de tudo, e a conhecer a perversidade, que a perversidade é insensatez, e a insensatez é loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas as mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá ser preso por ela. Lembrando que a coisa mais amarga do que a morte aqui é a mulher prostituta, tá? Não é a mulher no sentido geral, tá? Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para o respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como se esperava, mas entre tantas mulheres não achei nenhuma sequer. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, né? Então tá aí a leitura de hoje. Medita nessas coisas, notas de sabedoria, de reflexão. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.